Fala, torcedor alviverde. Aqui é o seu canal Porcão Alviverde, e hoje vamos falar sobre uma bomba que abalou os bastidores do nosso Verdão. Se você é apaixonado pelo Palmeiras, já sabe, né? Deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nada. Vem com a gente, porque a emoção hoje tá forte. Vamos juntos nessa jornada, porque a história do Palmeiras é feita de superações e reviravoltas. Então, se você ainda não se inscreveu, não perde tempo. Clique no botão e junte-se à nossa família palmeirense. E agora, prepare-se, porque o que vem por aí vai te deixar sem fôlego. E aí, torcida alviverde? Vamos falar sobre a situação do Palmeiras na tabela. O Verdão está lutando para se manter entre os primeiros colocados, mas a pressão está aumentando. Cada jogo é uma batalha e a torcida sente isso na pele. Atualmente, o Palmeiras ocupa uma posição que não reflete a força do elenco. As competições estão acirradas e a disputa pelo título é feroz. O time precisa de consistência, mas as oscilações têm gerado preocupação. A equipe precisa se unir, cada jogador dar o máximo para conquistar os pontos que podem fazer a diferença. Estamos em um momento decisivo da temporada. A cada jogo, a esperança e a tensão aumentam. A torcida vibra e sofre junto, esperando que o Palmeiras se sobressaia. A situação é crítica e cada partida é um teste de fogo. A pressão é grande e as cobranças vêm de todos os lados. O que será que está por vir? O que essa punição pode afetar na luta do Verdão? É hora de unir forças e acreditar na superação. O que você acha que precisa mudar para o Palmeiras voltar a brilhar? Deixe sua opinião nos comentários. E a bomba estourou. O STJD anunciou a punição de -3 pontos para o Palmeiras. Uma decisão que abalou o coração da torcida alviverde. O Verdão, que já lutava pela liderança, agora vê sua caminhada se complicar ainda mais. A repercussão foi imediata. As redes sociais viraram um verdadeiro campo de batalha. Torcedores divididos entre a revolta e a esperança. Muitos questionam a justiça da punição. Afinal, o Palmeiras já passou por tantas situações complicadas. Como a torcida vai reagir a isso? A pressão aumenta, e a pergunta que não quer calar é: será que essa punição vai impactar a confiança do elenco? Os jogadores já enfrentam um campeonato difícil e agora precisam lidar com mais esse desafio. É um turbilhão de emoções. E não podemos esquecer das comparações. Outras punições ao longo da história do futebol brasileiro geraram revolta. Torcedores lembram de momentos em que decisões semelhantes foram tomadas, mas o que realmente importa agora é como o Verdão vai se levantar dessa. A torcida está unida, mas a angústia é palpável. O que vai acontecer nas próximas rodadas? Será que essa penalização vai significar o fim do sonho pelo título? Ou será uma oportunidade de superação? O clima é de expectativa e tensão. O clima nos bastidores do Palmeiras está tenso, meus amigos. A notícia da punição com -3 pontos caiu como uma bomba. A dúvida e a insegurança tomaram conta do ambiente. Como será que nossos jogadores estão lidando com isso? Os treinos, antes cheios de energia, agora parecem carregados de incerteza. A pressão aumentou, e o foco parece ter se desviado. O técnico, aquele que sempre foi o pilar do time, agora enfrenta um desafio ainda maior. A confiança precisa ser restaurada rapidamente. O que será que ele está dizendo para motivar o grupo? Nos corredores do Allianz Parque, a conversa é de descontentamento. Jogadores se perguntam se a punição é justa. A pressão da torcida, que já é grande, agora se intensifica. O que será que eles estão pensando? A união do elenco será testada como nunca. E não podemos esquecer da influência da Mancha Verde. A torcida organizada, sempre presente, está dividida. Alguns pedem união e força, enquanto outros expressam revolta e cobrança. É um verdadeiro drama. Como a força da arquibancada pode ajudar nesse momento delicado? O futuro do Palmeiras depende de como todos vão reagir a essa adversidade. A pressão é grande, mas a torcida sempre acredita. E você, torcedor? Acredita que o Verdão pode se levantar dessa?
Vamos discutir isso nos comentários, porque a história do nosso time ainda está longe de terminar. A reação da torcida do Palmeiras foi explosiva. Nas redes sociais, o clima esquentou. O torcedor alviverde não poupou palavras. Esperança e revolta se misturaram em cada comentário, cada post. De um lado, a esperança de que essa punição sirva de motivação. Vamos nos unir, Verdão, diziam alguns. Outros, no entanto, estavam indignados. Injustiça, afirmavam, clamando por mudanças. A pressão é total. A hashtag Força Verdão bombou no Twitter. Torcedores pedindo apoio ao elenco e acreditando que essa pode ser a hora da virada. Afinal, o Palmeiras sempre foi conhecido pela sua garra. Mas a revolta não ficou só nas redes. Nos grupos de WhatsApp, a conversa fervia. Muitos torcedores lembraram de outras situações que o clube já enfrentou. Eles sabem que a história do Palmeiras é feita de superação. Por outro lado, a desconfiança também cresceu. Alguns palmeirenses questionavam a capacidade do elenco de lidar com a pressão. Será que vão conseguir? Era a pergunta que ecoava. A torcida se sentiu dividida. A Mancha Verde, sempre ativa, se manifestou. A paixão da torcida é inegável e, mesmo com a revolta, eles continuam acreditando. Vamos juntos até o fim, gritavam nas arquibancadas. Essa punição pode ser uma oportunidade para os jogadores se unirem ainda mais. Sair dessa situação com força e determinação. A torcida precisa sentir que há luta e que não vão se entregar. Como o elenco vai reagir a isso? Será que vão se unir e mostrar a força que a Mancha Verde sempre pediu? A pressão está nas mãos deles agora. O futuro do Palmeiras depende disso. E a pergunta que fica é: será que essa punição vai ser o combustível que o Verdão precisava? Vamos esperar e ver. Agora, vamos fazer uma comparação com outras punições que o Palmeiras já enfrentou. O Verdão não é estranho a momentos de tensão. Em 2000, o clube foi punido com a perda de pontos, mas se levantou e conquistou títulos importantes. Em 2011, a situação foi semelhante, com polêmicas envolvendo a arbitragem e decisões que afetaram a campanha do time. O que vemos agora, com essa nova punição, é um eco de situações passadas. A diferença é que, desta vez, a pressão é ainda maior. O Palmeiras luta por um título que parece cada vez mais distante. A torcida, que sempre foi o coração do clube, está dividida. Muitos acreditam que essa punição pode ser um catalisador, uma forma de unir o elenco em busca da superação. Outros, no entanto, se sentem desanimados, como se a esperança estivesse se esvaindo junto com esses 3 pontos. E não podemos esquecer das comparações com rivais. Outras equipes já passaram por situações similares e conseguiram transformar a adversidade em força. O que o Palmeiras precisa agora é aprender com os erros do passado e buscar inspiração nas vitórias que já conquistou. A questão que fica é: será que essa nova dor pode se transformar em força? O que a história nos ensinou pode ser o guia para o futuro do Verdão. E você, torcedor? O que acha que o Palmeiras deve fazer para reverter essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. A situação agora é crítica. Com a penalização de menos 3 pontos, o Palmeiras vê suas chances de conquista se complicarem. A luta pelo título se torna ainda mais acirrada. Os concorrentes já estão de olho. Essa punição pode ser a gota d'água em um momento que já era de pressão. O Verdão precisa de cada ponto, cada vitória, para se manter na briga. O clima nas competições esquenta, e o Palmeiras precisa reagir. Os próximos jogos se tornam fundamentais. A cada partida, a pressão aumenta. O que será que vai acontecer se o time não conseguir se adaptar a essa nova realidade? O torcedor está ansioso. A pergunta que fica é: o elenco tem força para superar essa adversidade? É hora de mostrar garra e determinação. O futuro do Palmeiras nas competições está em jogo. Cada vitória será uma batalha e cada derrota pode ser um caminho sem volta. E você, torcedor, o que acha? O Verdão conseguirá se reerguer e lutar pelo título mesmo assim? O clima entre os jogadores do Palmeiras é de tensão, mas também de determinação.
A punição do STJD gerou uma pressão que pode ser tanto um adversário quanto um aliado. Como o elenco vai lidar com isso? Primeiro, temos que considerar a força mental do time. Eles já passaram por momentos difíceis e sabem que a união é a chave para a superação. A dúvida é: será que essa adversidade vai galvanizar o grupo ou criar fissuras? Jogadores como Dudu e Gustavo Gomes têm um papel fundamental. Eles são líderes e precisam inspirar os mais jovens a não se deixarem abalar. Além disso, a comissão técnica também está sob pressão. O jeito que o Abel Ferreira vai preparar a equipe para os próximos jogos será crucial. Ele já demonstrou em outras ocasiões que sabe como motivar o elenco em situações adversas. Mas será que ele conseguirá repetir essa fórmula mágica agora? E a torcida? A torcida vai fazer a diferença. A paixão da Mancha Verde pode ser o combustível que o time precisa. Se a arquibancada estiver vibrante, isso pode elevar a moral dos jogadores e ajudá-los a superar a pressão. Mas e se a torcida se dividir entre crítica e apoio? Isso pode gerar um clima de instabilidade. Vamos lembrar que o Palmeiras tem um histórico de superação. O que não falta é garra e vontade de vencer. Se o elenco conseguir se unir e focar no objetivo, quem sabe a punição não vire uma motivação a mais. Mas, sinceramente, como você, torcedor, vê essa situação? O que acha que vai acontecer com o nosso Verdão nos próximos jogos? A voz da Mancha Verde ecoa forte nas arquibancadas e nas redes sociais. A paixão da torcida alviverde está em jogo. Muitos palmeirenses estão divididos. Alguns estão confiantes que o time pode virar o jogo, enquanto outros se sentem traídos pela irregularidade que levou a essa punição. É um momento de tensão, não só em campo, mas também nas reuniões entre torcedores, onde as opiniões fervilham. Muitos lembram de conquistas passadas, momentos de superação. É claro que a história do Palmeiras é cheia de reviravoltas. Mas a pergunta que fica é: será que essa punição vai abalar a estrutura do Verdão? Ou, ao contrário, vai servir como um combustível para a equipe se unir ainda mais e lutar pelo título? Nas redes sociais, os comentários são acalorados. Alguns torcedores falam sobre a importância de apoiar o elenco, independentemente da situação. Outros, mais críticos, pedem mudanças imediatas e questionam a postura de alguns jogadores. É uma verdadeira batalha de sentimentos. A Mancha Verde, sempre presente, continua a gritar por apoio. A paixão é palpável. E a pressão aumenta. Como os jogadores vão lidar com essa situação? A torcida espera que o elenco encontre força para se manter unido. Afinal, são momentos como esse que definem a verdadeira essência de um clube. A história do Palmeiras não é feita só de vitórias, mas também de superações. A pressão é imensa, e o futuro é incerto. O que você acha, torcedor? O que essa situação pode significar para o Verdão nos próximos jogos? Será que a pressão vai unir ainda mais o elenco ou vai causar divisões? Deixe sua opinião. As consequências dessa punição vão muito além dos números na tabela. O Palmeiras, que já vinha lutando bravamente, agora se vê diante de um verdadeiro labirinto. A busca pelo título, que parecia ao alcance, agora se torna uma montanha-russa de emoções. Com menos 3 pontos, a pressão sobre o Verdão aumenta. Cada jogo se torna uma final, e a possibilidade de reviravoltas é real. O que antes era um sonho de conquistas agora se transforma em um desafio monumental. E a torcida? A torcida sempre presente, vibrante, mas também ansiosa. Como eles reagirão a essa nova realidade? A tabela, que já estava apertada, agora se complica ainda mais. Rivais se fortalecem e a luta por posições de destaque no campeonato se torna um jogo de xadrez. Uma derrota aqui, um empate ali, e o Verdão pode ver suas chances de título escorregarem entre os dedos. Será que o elenco está preparado para suportar essa pressão? A união do grupo será testada como nunca. Jogadores que se destacam em momentos cruciais podem se tornar os heróis da história. Mas e aqueles que não conseguem lidar com a pressão? O que fazer com eles? A torcida espera que a garra e a determinação prevaleçam. E se a situação ficar ainda mais complicada?
E se surgirem contusões ou desentendimentos internos? Cada partida poderá ser um divisor de águas. O que parecia um caminho claro agora se transforma em um verdadeiro campo de batalha. As consequências dessa punição podem fazer o Palmeiras se reerguer com ainda mais força ou, ao contrário, desmoronar sob a pressão. Com a torcida gritando nas arquibancadas, a esperança de um resgate épico paira no ar. Será que o Verdão encontrará a força necessária para superar essa adversidade e lutar por cada ponto na tabela? O que você acha que vai acontecer? Deixe sua opinião nos comentários. O cenário é complicado, e o futuro do Palmeiras está em jogo. Com menos 3 pontos na tabela, o Verdão precisa se reinventar. Mas o que pode acontecer até o fim da temporada? Primeiro, precisamos considerar a força do elenco. Existem jogadores experientes que já passaram por situações difíceis. Eles sabem que é hora de mostrar a garra e a determinação que caracterizam o Palmeiras. Se conseguirem se unir, podem transformar essa adversidade em combustível para lutar ainda mais. Será que a liderança de figuras como o capitão pode fazer a diferença nesse momento crítico? Além disso, a pressão da torcida é imensa. A mancha verde, sempre presente, pode ser a energia que o time precisa. Se a arquibancada se encher de apoio, isso pode criar um ambiente propício para a recuperação. A torcida pode ser o 12º jogador, e a paixão alviverde é capaz de gerar verdadeiros milagres dentro de campo. Por outro lado, se a equipe não conseguir reagir, as consequências podem ser drásticas. O Palmeiras pode se ver fora das competições que ainda restam, e isso seria um golpe duro. A luta pelo título se tornaria uma lembrança distante, e a frustração poderia tomar conta tanto dos jogadores quanto da torcida. E o que dizer dos próximos jogos? Cada partida se tornará uma final. A pressão será maior, e não haverá margem para erros. Os adversários certamente vão jogar com mais vontade, sabendo que o Verdão está fragilizado. Como o Palmeiras se comportará nessas situações? Será que vai conseguir dar a volta por cima ou o desânimo vai prevalecer? A tabela pode mudar rapidamente. Uma sequência de vitórias pode reacender a esperança, mas uma derrota pode ser fatal. O que a torcida acha disso? Será que o time vai conseguir se reerguer e mostrar a força do Palmeiras? Deixe sua opinião. Estamos todos ansiosos para ver como essa história se desenrola. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa, a paixão da torcida nunca vai faltar. E o que vem pela frente pode ser uma verdadeira reviravolta. O que você acha que vai acontecer? Fique ligado, porque a próxima rodada promete emoções intensas. E aí, torcida alviverde? Estamos chegando ao final desse vídeo, e a pergunta que não quer calar é: será que o Palmeiras vai se levantar dessa? Com menos 3 pontos na tabela, a pressão é enorme, mas a história do Verdão é feita de superações. A torcida sempre esteve ao lado do time, e agora, mais do que nunca, é hora de mostrar essa união. Estamos diante de um momento decisivo, e cada jogo será uma batalha. A esperança e a paixão da Mancha Verde podem fazer toda a diferença. Então, como você vê a reação do nosso elenco? Eles vão se unir e lutar por essa virada? Comenta aqui embaixo e compartilha sua opinião. E não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no Verdão. A temporada ainda não acabou, e o futuro é incerto, mas a força da torcida pode mudar tudo. Vamos juntos até o fim. O que você espera para os próximos jogos? Nos ajude a manter essa chama acesa. Até a próxima, Alviverde!